E eu sei, a pessoa que você ama pode ter te magoado muito. E às vezes isso fica no meio da sua decisão, de será que você deve tentar, será que você não deve tentar, será que vale a pena o seu esforço? Vitor, mas será que vale a pena me esforçar, daqui a pouco investir nisso? Será que vale a pena? Então percebe, uma hesitação muito grande. É uma hesitação muito grande. Enquanto houver hesitação, vai sempre existir a ineficiência. Não dá para você fazer certas coisas pela metade. Fazer quem ama parar de beber não dá para fazer pela metade. Ah, Vitor, eu segui uma dica ou outra e daí, olha só, não deu certo. Beleza, então pega a receita de um bolo e faz só um pedaço da receita do bolo. Esquece só a farinha. O que é que vai acontecer? Não vai dar certo. Mas daí você pensa, pô, eu não coloquei a farinha e aí não deu certo. Quer dizer que é impossível fazer um bolo, tá entendendo? Aí você pensa, eu achei que tava tudo certo, que tava tudo beleza. Só que muitas vezes você tem um ponto cego que você não sabe. E aí quem que vai resolver isso por você? É você que precisa buscar conhecimento. É você, o problema é seu. Se você que tem esse problema que é seu, você não acha que vale a pena, ninguém vai achar. Ninguém vai achar. Ah, Vitor, mas eu tenho medo de me frustrar. Tá, mas se tá ruim assim, imagina sem. Ah, Vitor, mas é um investimento. É natural. Tudo na vida é um investimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo de hoje eu vou falar para você, vou te ajudar a pensar sobre um aspecto muito importante na jornada para fazer quem você ama parar de beber, um aspecto que eu diria que ele é fundamental. Sem isso, sem esclarecer isso para você, as chances de você conseguir fazer quem você ama parar de beber são pequenas ou talvez até inexistentes, porque faz toda a diferença você ter clareza sobre esse aspecto e eu vou te ajudar e vou até fazer com você um exercício prático para te ajudar a esclarecer isso. E eu já começo dizendo o seguinte, que muita gente que está assistindo essa live, esse vídeo em que eu estou dizendo aqui se vale a pena você fazer quem você ama parar de beber ou não, pode estar cheio de defesas, já imaginando que, olha, vale sim, Vitor, porque no final de contas é o meu filho. Ou, vale sim, Vitor, porque afinal de contas essa pessoa precisa. E na verdade, e até algumas pessoas podem pensar assistindo esse vídeo que, nossa, Vitor, mas você está falando coisas, vai direto para o conteúdo, Vitor, vai direto para o conteúdo, está segurando o conteúdo. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não seguro o conteúdo. Só que, às vezes, para você entender uma coisa que eu vou explicar mais na frente, você precisa entender o que eu estou explicando agora. E às vezes você não tem muita clareza do porquê eu estou explicando isso, né? Porque você não conhece o caminho todo. Então você precisa prestar atenção no que eu estou falando agora e guardar essa ideia de, olha, mas eu queria ir direto para o conteúdo porque isso que eu estou te falando é o conteúdo que você precisa agora. Isso é o conteúdo que você vai precisar para evoluir, para você conseguir avançar. Não é algo irrelevante, tá bom? É algo muito importante. E aí tem gente que pensa o seguinte, que, poxa, será que vale a pena fazer quem ama parar de beber? Tem gente que acha que é óbvio, que vale a pena, mas cai na armadilha de não se questionar isso, de não esclarecer isso para si mesmo, a fundo. E fica com justificativas para si próprio muito superficiais. Do tipo, é claro que vale a pena. E outros também pensam, eu acho, e ficam muito divididos. Então esses dois tipos de pessoas vão precisar muito, mais do que nunca, prestar atenção nessa live e eu recomendo que pegue, se você tiver aí por perto, ou não, dá um jeito de pegar papel e caneta, porque nós vamos fazer um exercício prático. E sim, tem que ser um papel e uma caneta, eu vou te explicar por quê. Confie em mim, se você ficar até o final desse vídeo, vai fazer muita diferença na sua vida, tá bom? Então é o seguinte, uma pessoa que tem alcoolismo, ela tende a ter um comportamento desagradável muitas vezes, que desperta uma série de sentimentos em quem está buscando ajudar essa pessoa, principalmente porque na maior parte das vezes essa pessoa não quer a sua ajuda, ou você já tentou ajudar ela de diversas formas que você sabe e não teve muito resultado, isso vai te frustrando, vai te deixando com medo de se frustrar. É muito comum eu ver assim, pessoas que têm medo de se frustrar. Poxa, será que eu vou tentar mesmo? E ela até quer ajudar, mas ela fica com esse medo. E aí, por ter medo de se frustrar, ela não tenta o suficiente, ou não se esforça, ou não se dedica, ou mente para si mesmo que não é tão importante isso. Você já se pegou fazendo isso? Em alguma área da vida, com certeza, mas nessa área da vida em específico,
isso vai te atrapalhar muito. Porque o futuro não tem como qualquer pessoa... Eu posso dizer para você que é possível fazer quem ama parar de beber. Eu posso dizer para você que é possível. Por que eu posso dizer isso? Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. E eu já vi isso acontecer muitas vezes com esse método, com essa forma de lidar que eu ensino no curso ACA. Mas eu não posso dizer para você, especificamente, eu posso dizer para você que é possível fazer isso em 4 semanas. Eu posso dizer. Por que eu posso dizer? Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. Mas eu não posso dizer para você que você vai fazer isso. Por quê? Porque eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai estar disposta a fazer. Eu não sei se você vai estar disposta a seguir o passo a passo. E não é fácil. Precisa estar querendo mesmo. Precisa estar motivado para isso. Precisa ter interesse. Precisa achar que vale a pena. Precisa acreditar que isso é importante. Senão, no primeiro desafio, vai acontecer o quê? Você vai desanimar e vai desistir. E vai começar a fazer uma das coisas mais nocivas que existe, né? que as pessoas fazem para tentar se sentir melhor. Que é dizer que não é possível. Ah, se eu tentei e eu não consegui, quer dizer, não é possível. E as pessoas fazem isso para as mais variadas coisas, do tipo, olha, eu tentei emagrecer e eu não consegui, logo, não é possível. Logo, isso é só para pessoas diferentes, não para pessoas normais. E começa a justificar. E começa a falar coisas que são mentiras, né? Para tentar se sentir melhor pelo que você não fez. Mas é o seguinte, fazer quem você ama parar de beber é uma obrigação? Tem gente que fala, ah, claro que é, Vitor. É o meu filho, eu amo essa pessoa, é uma obrigação. Só que, na verdade, quanto mais você coloca na sua cabeça que isso é uma obrigação, mais você se afasta do seu objetivo de fazer quem você ama parar de beber. Primeiro, porque o nosso cérebro odeia obrigações. Ele faz as coisas, quando a gente tem uma crença de que aquilo é uma obrigação, a gente faz de má vontade. A gente faz ressentido. A gente faz magoado. A gente faz de uma forma que vai aparecer. Vai aparecer e a relação vai ser difícil. Porque isso vai ser sentido. Mesmo que você não diga, vai ser sentido. E ninguém gosta de ser ajudado por pena, né? A maioria dos alcoolistas, inclusive, quando isso acontece, muitos deles até buscam se afastar da pessoa. Porque ele olha você tentando ajudar por obrigação ou por pena e ele pensa, poxa, eu sou uma bomba relógio, então eu não quero estragar a sua vida. Então a decisão de fazer alguém que você ama parar de beber, ela é sua. Você pode mentir para si mesmo, que é uma obrigação sua, mas não é. É uma covardia que você faz com você quando você diz que é uma obrigação. Você pode achar, olha, é meu filho, ou é meu marido, ou é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, e portanto eu quero. Não há eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Então começa por aí. Você não tem que fazer nada. Tem várias pesquisas, inclusive, que mostram isso. Tem até uma live que eu fiz em maio de 2019, se eu não me engano, ou 2020, com uma enfermeira, né, com muitos anos de experiência, que estava fazendo doutorado dela justamente em familiares de alcoolistas. E tem alguns casos de alcoolismo em que demora tanto para a pessoa chegar num tratamento que às vezes é tarde demais. Demora 20, 30 anos. E alguns outros casos, em semanas, meses ou menos tempo, talvez 1 ano, 2, a pessoa já busca ajuda ou já melhora e já não chega nesse ponto, já tem condições. E uma das coisas que ela estava vendo nessa diferença entre quem demora tanto e se perde e quem consegue ter uma recuperação mais rápida e ter a chance de construir uma vida, é principalmente um suporte familiar adequado. E quando eu digo um suporte familiar adequado, eu não estou dizendo que é um suporte familiar correto ou melhor que os outros. Estou dizendo adequado à situação. Nenhuma família é obrigada a se preocupar com um ente querido que tem qualquer doença que seja. A não ser, óbvio, e não é o que eu falo aqui, mas né, menores de idade, pessoas incapazes. Mas a gente está falando aqui de adultos. Adultos.
Então é muito importante. E um dos elementos dessa adequação da família é não enxergar que é um fardo na vida levar alguém que ama parar de beber, ou apoiar, ou ajudar, fazer o que quer que seja. Um dos elementos é não enxergar isso como um fardo. Porque é mentira ser um fardo. Vitor, mas é um fardo que eu carrego. Mas eu vou te provocar, você pode até não tentar me convencer que não, mas eu vou te provocar a pensar que não é verdade. Que de alguma forma também é uma escolha sua carregar isso. Você pode simplesmente não fazer, é que tem consequências. Você decidir desistir, tem consequências. Você decidir ajudar ou não, né? Você decidir tentar fazer quem você ama parar de beber, também tem consequências. Tem riscos dos dois lados. E a vida é cheia de riscos. Por mais que eu possa dizer para você que eu acredito de verdade que é possível qualquer pessoa que realmente queira fazer alguém que ama parar de beber, eu não posso dizer que você com certeza vai conseguir. Né? Não tem como dizer com certeza você vai conseguir. Tanto que no curso ACA, o que eu fiz para tentar tirar esse risco? Né? Porque a pessoa fala para mim, Vitor, mas eu vou investir tanto assim num curso e vai que não dá certo, vai que eu aplico tudo certinho e não dá certo. Falo, olha, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como prever o futuro, mas eu dou uma garantia, né? Se quem viu já uma abertura do curso ACA, que abre poucas vezes no ano, viu que existe uma garantia. Que se você fizer e me comprovar que você fez, você não paga nada pelo curso, eu devolvo todo o dinheiro e te dou mais dinheiro, te dou uma compensação financeira. Por quê? Porque até hoje nunca aconteceu. Nunca aconteceu de alguém, um aluno, uma aluna, aplicar. Porque não é fácil. Né? Não é fácil. É simples, você consegue entender como fazer. Mas como a maior parte das pessoas faz qualquer coisa na vida, ela desiste no meio. Por quê? Porque ela tem dúvidas se vale a pena ou não. E aí, como é que faz para matar essa dúvida? Porque enquanto existir essa dúvida, vai haver reticência. Vai haver hesitação. E existe uma frase de Goethe, que eu vou até pegar aqui para ler para vocês, porque ela se chama o poder do comprometimento. E isso faz toda a diferença em qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, e para fazer quem ama parar de beber, isso é fundamental. Porque tem um monte de gente que me acompanha e fala que quer fazer quem ama parar de beber, mas ela não se conhece o suficiente para entender que ela quer querer, mas ela não quer ainda. Ela está reclamando, mas ela não está assumindo o que ela quer fazer. E ela fica rodando. Se a gente não assume o que a gente quer fazer na nossa vida, a vida vaza pelos nossos dedos e a gente deixa de fazer o que é importante para nós. E a gente constrói uma vida pobre. Então é muito importante ter clareza do que você quer e aí escolher o caminho e se comprometer com ele. Uma frase que eu gosto muito do Goethe, que é a seguinte, ela diz o seguinte, eu vou ler para você porque eu acho que essa frase ela é fundamental. Diz o seguinte, enquanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação, a possibilidade de recuar e sempre a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar, cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas. No momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa ocorre para nos ajudar, que em outras circunstâncias nunca, jamais teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor, como resultado da nossa decisão. Todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar em seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si o poder, o gênio e a magia. Forte, é poderosa essa frase, né? É poderosa porque ela expressa algo que se a gente parar para pensar, é nítido. Se você quer de verdade uma coisa, e você não tem uma doença mental te impedindo, e essa doença precisa ser tratada, o que vai acontecer? Você consegue fazer. Tem um preço, tem um custo,
O custo de passar num concurso público pode ser estudar muito. O custo de ter um bom relacionamento exige investimento na relação. O custo de ter uma boa criação para o seu filho exige estudo, exige o desenvolvimento pessoal. O custo de ter uma boa saúde exige muito. Se você não tem uma doença, né, uma doença mental que te impeça de fazer isso, você só não conseguiu porque você não se esforçou ainda o suficiente. Incluindo fazer quem você é uma parar de beber. E eu falo de doença porque se você tiver uma doença mental, né, que te impeça de executar as coisas, você pode buscar, inclusive, se tratar para isso. E aí se tratar, melhorar, e aí sim, correr atrás dos seus objetivos. E o alcoolismo, por ser uma doença mental, também dificulta a pessoa tomar essa iniciativa. Tá entendendo? E às vezes você fica esperando uma parada que não faz sentido. Não faz sentido neurobiológico. Não faz sentido por você não entender fundamentos de coisas que você entende errado. Realmente achar que, beleza, então essa coisa do comprometimento, Vitor, poderia se aplicar ao alcoolista, né? E é verdade, poderia. Mas é o seguinte, a própria doença faz a pessoa demorar para se dar conta. A própria doença, a forma que ela age no cérebro, ela demora para a pessoa se dar conta sozinha. E o problema é qual? Que quanto mais ela piora, mais difícil vai sendo dela se dar conta. Você olha para a pessoa, parece loucura, mas não é loucura. O álcool, ele atrapalha isso. Ele atrapalha isso. Inclusive, o alcoolismo nem existiria se não acontecesse isso. Né? A pessoa bebe mesmo tendo prejuízo. E aí que entra a grande importância de uma estratégia de alguém da família. Ou alguém próximo. Alguém próximo, não precisa nem morar junto, mas só ter uma relação com essa pessoa. E eu sei, a pessoa que você ama pode ter te magoado muito. E às vezes isso fica no meio da sua decisão. De será que você deve tentar? Será que você não deve tentar? Será que vale a pena o seu esforço? Até, acho que foi ontem mesmo que eu estava fazendo uma mentoria, geralmente quando tem um grande evento, algumas semanas antes eu faço lives de aquecimento, como essa aqui. Essa é uma live de aquecimento para o grande evento de 4 a 10 de abril, a Semana Amor contra o Alcoolismo. E aí, volta e meia, eu faço mentorias gratuitas. E uma senhora que me acompanha há mais ou menos um ano, ela estava dizendo que ela quer muito ajudar o marido dela a parar de beber, porque ele é uma pessoa boa, ela ama ele, poxa, só que ao mesmo tempo ele não tem vontade nenhuma de parar de beber. Ao mesmo tempo ele às vezes quando bebe, ele fica desagradável, né? Fala coisas que magoam, que machucam. E ela dizendo assim que ela queria muito. E aí eu perguntei para ela por que ela não, por exemplo, não tentou entrar no curso ACA. Porque quem me acompanha há um ano teve oportunidade de fazer isso. Teve várias oportunidades de fazer isso. Mas não fez isso. E ela me respondeu algo que eu acho que ela não se dava conta, que é o quê? Ela me disse assim, Vitor, mas será que vale a pena me esforçar, daqui a pouco investir nisso? Será que vale a pena? Então percebe, uma hesitação muito grande. É uma hesitação muito grande. Enquanto houver hesitação, vai sempre existir a ineficiência. Não dá para você fazer certas coisas pela metade. Algumas dá, outras não. Fazer quem ama parar de beber não dá para fazer pela metade. Vitor, eu segui uma dica ou outra e daí, olha só, não deu certo. Beleza, então pega a receita de um bolo e faz só um pedaço da receita do bolo. Faz só 90% da receita do bolo. Esquece só a farinha. O que é que vai acontecer? Não vai dar certo. Mas daí você pensa, eu não coloquei a farinha e aí não deu certo. Quer dizer que é impossível fazer um bolo. Tá entendendo? Aí você pensa, eu achei que estava tudo certo, que estava tudo beleza. Só que muitas vezes você tem um ponto cego que você não sabe. E aí quem que vai resolver isso por você? É você. É você que precisa buscar conhecimento. É você, o problema é seu. É falar, Vitor, mas o governo não me ajuda. Isso deveria tudo ser, senhora, deveria tudo ser de graça. Eu escuto isso de vez em quando. Deveria tudo ser de graça, só que é o seguinte, o governo não tá tão aí para todos os problemas de todas as pessoas. Não tem nem como. Esse problema é seu, esse abacaxi é teu, da tua família. E é você que vai sofrer, amargar com ele. E se você que tem esse problema que é seu, você não acha que vale a pena, ninguém vai achar. Ninguém vai achar.
Talvez alguém por caridade ajude um pouquinho. Mas uma caridade não tem como resolver a vida de alguém. Porque não tem como alguém se importar tanto. Né? E isso é uma das formas que faz o alcoolismo causar tanto prejuízo. Porque às vezes as pessoas desistem da outra porque ela está se comportando de uma forma ruim. Pelo próprio alcoolismo. O álcool mexe com a personalidade da pessoa. Tanto que quando para de beber, o tempo todo eu escuto das minhas alunas que quando o familiar parou de beber, ele volta a ser como era antes. Ela diz assim, voltei a sentir amor pelo meu marido, eu voltei a sentir orgulho do meu filho. Porque não era ele que estava ali, era a doença que estava se apresentando. E eu pensando na doença, que não valia a pena ajudar essa pessoa que se comporta dessa forma doente, e deixando de lado a pessoa que tem por trás disso. E aí muita gente fala, Vitor, mas por que eu perdi tanto tempo? E aí eu falo, porque, né? É triste, mas existe isso do ser humano, a gente tem liberdade. A liberdade de tomar decisões horríveis. Como, por exemplo, a liberdade de quando você tem a oportunidade de entrar no curso ACA, você não entrar. Na minha opinião, é uma decisão muito ruim. Ah, Vitor, mas eu tenho medo de me frustrar. Tá, mas se tá ruim assim, imagina sem. Ah, Vitor, mas é um investimento. É natural. Tudo na vida é um investimento. Tudo é um investimento. Né? Não tem como alguém te salvar. Tem certas coisas que é você que tem que fazer por você. Tanto que para fazer quem você é parar de beber, também tem como fazer. Fala, ai, Vitor, mas por que você não faz tudo de graça? Porque senão eu não trabalharia com isso. Eu trabalharia com outra coisa, muito bem, feliz, talvez. Só que eu não viveria meu propósito de espalhar essas informações. Mas eu atenderia uma pessoa por vez e tal, não teria problema nenhum. E você jamais ia ver minha cara, não ia nem me conhecer. Talvez ia me conhecer num momento que fosse tarde demais. Por isso. E aí eu faço disso o meu trabalho no curso ACA. Entendeu? E a única coisa que eu faço é dar garantia para fazer isso funcionar. Né? Porque eu não tô atrás aqui do... Ai, Vitor, mas daí vai investir uma questão financeira que ninguém vai salvar você, tá entendendo? E você tem que decidir se vale a pena ou não. Se você acha que não vale a pena, por que eu ia ter que fazer alguma coisa ou qualquer outra pessoa? Tá entendendo? Já começa por aí. E aí eu vou trazer para você um exercício, como eu prometi, eu vou trazer para você um exercício prático, que vai exigir de você papel e caneta. Por quê? Porque por mais que a nossa tecnologia traga tantos benefícios, quando a gente pega um papel e uma caneta e coloca isso, escreve isso, muda muita coisa. Experimenta você pegar um sentimento que você tem, uma ideia que você tem e começa a escrever sobre ela. O seu cérebro ele vai fazer ele vai mudar o funcionamento dele, ele vai se focar, ele vai organizar, né, a parte mais racional do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, atrás da testa, lembra? O que acontece? Ele organiza as informações, ele junta as coisas, ele organiza também os seus sentimentos, ele classifica, ele organiza isso, prioriza, ele dá mais clareza. Só que se você não colocar num foco nisso, fica tudo meio perdido, embaralhado na sua cabeça. Natural, todo mundo é assim. Tanto que o que eu sei sobre como fazer quem você parar de beber, para dar uma aula sobre isso, eu tenho que parar para organizar. E eu tenho que frear meu raciocínio, porque tem muita informação e eu tenho que organizar essa informação e passar essa informação com uma lógica, uma sequência, para uma pessoa que não sou eu, porque eu entenderia muito mais rápido, porque, né, eu teria que passar do ponto de... Tá entendendo? Tudo isso para dizer que o quê? Quando a gente coloca no papel, é como se a gente se comprometesse com aquela ideia e forçasse o nosso cérebro a organizar isso. Então, se você não está assistindo essa live só de brincadeira, se você estiver assistindo só por passatempo, não precisa fazer. Mas se você estiver fazendo de verdade, assim, com o propósito de avançar para fazer quem você parar de beber, você vai precisar de papel e caneta. Tá bom? E inclusive, esse é um dos exercícios que tem no curso ACA. Né? Tô dando aqui um pedaço do curso ACA para você. Uma pequena parcela, um pequeno pedaço do curso ACA para te ajudar. Mas então aproveita isso. Que é o seguinte, existe essa ferramenta, ela é muito poderosa, mas ela é muito simples e as pessoas, por ser simples, ignoram.
E aí deixam de aproveitar todo o benefício extremo que ela traz. Inclusive, tem muitas pesquisas sobre o que faz uma pessoa mudar. Eu já falei muitas vezes para você isso, né? Eu espero que se você me acompanha há mais tempo, você sabe que tem muita pesquisa aqui. Eu não falo só de opiniões das pessoas, né? Eu falo de pesquisas científicas. Por exemplo, existe um pesquisador chamado Janes e Mann, que em 1977 eles esclareceram algo que é mais ou menos claro, né? Só colocaram no papel, organizaram essa ideia e publicaram, avaliaram se isso acontece mesmo, e isso realmente influencia o processo de tomada de decisão, que é o quê? A decisão de mudar, a decisão de fazer algo, a decisão de tomar uma iniciativa e se comprometer com ela, ela é altamente influenciada pelos prós e contras daquela decisão. Só que é o seguinte, se você ficar pensando quais os prós e contras é o quê? O prós é aquele motivo que leva você a pensar que isso vale a pena. E contras são motivos que você tem que fazem você pensar que não vale a pena. Só que parece tão banal isso que você pensa, Vitor, mas isso é uma perda de tempo, vou colocar isso no papel. Começa a colocar. Só que não é a quantidade de elementos, daí a gente vai colocar, eu vou te passar aqui uma forma de colocar isso, que é o seguinte, eu quero que você pegue o seu papel e caneta e faça uma tabela. Faça uma pequena tabela, da forma que for mais conveniente para você. E nessa tabela eu quero que você coloque prós e contras. Prós de um lado, contras do outro. E você vai colocar prós e contras, né, em cima, e é um quadrado. Prós e contras de novo embaixo. Por quê? São os prós e contras a curto prazo e os prós e contras a longo prazo. Porque eles influenciam muito a tomada de decisão. Tem uma pessoa que olha e fala assim, Vitor, eu acho que não vale a pena fazer meu marido parar de beber porque ontem ele falou uma coisa muito ruim para mim, eu estou muito magoada com ele. Então eu estou pensando em desistir da relação com ele. E se a gente fosse colocar, beleza, essa pessoa está tomando essa decisão, ela pode tomar essa decisão, ela pode ser legítima, eu não estou julgando isso. Mas muitas vezes ela vai tomar essa decisão por conta de um lado contra a curto prazo. Que é o quê? A raiva que ela está naquele momento. É o quê? Às vezes o ressentimento que ela está naquele momento. E o que acontece? Ela deixa de olhar os prós e contras também a longo prazo. Por exemplo, eu já vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa vai lá, impulsivamente, num ímpeto de mágoa, de raiva, de rancor, e termina a relação com o alcoolista. E fala, olha, eu não quero mais ter relacionamento com você, eu vou me mudar, e eu não quero nem saber de você. Pega as coisas e some, né? Se muda. Fica 1 mês, fica 2 meses, fica 3 meses e volta. E aí volta, dá uma lambança. Por quê? Porque gerou todo um atrito, toda uma situação extrema, né? E me fala, já ouvi muito isso. Vitor, eu me arrependi. Eu acho que eu tomei essa decisão de cabeça quente. E de novo, eu não estou dizendo que ela poderia não ter se arrependido. Mas é muito comum se arrepender quando não pensa bem nisso. E pode ser o contrário também. Já vi pessoas que falam assim, Vitor, eu estou namorando uma pessoa e aí eu estou querendo ajudar ela, eu acho que esse relacionamento poderia dar muito certo. E aí, de repente, ela começa a pensar mais sobre a vida, sobre a relação dela e ela se dá conta de que aquele relacionamento não é tão interessante. E aí ela pensa, esse relacionamento não... Né, eu mal conheço essa pessoa, é uma coisa recente, é uma coisa que a gente nem tem uma conexão tão grande. Eu acho que eu ia ajudar só por pena, acho que nem faz sentido. Né? Eu não me enxergo com essa pessoa depois, eu não me enxergo tendo uma relação com ela nem depois que ela melhorar, por uma mera diferença muito grande, uma falta de alinhamento, enfim. A gente não tem uma relação que justifique um esforço natural, não tem como, a gente não tem recurso infinito na vida para ajudar todo mundo do universo. Por isso que eu falo, ajudar quem você ama, fazer quem você ama parar de beber. E aí você vai colocar nos prós e contras e isso vai te esclarecer. E seja honesto. Por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe que está assistindo, ela pode estar pensando,
Ah, Vitor, isso aí não serve pra nada, porque mãe é teimosa. Mãe, por alguma razão, é mais teimosa que o resto. Talvez porque muitas vezes os pais tendem a ser muito negligentes, né, ao longo da história, e elas tiveram que cuidar tudo sozinhas, né, nas gerações passadas principalmente, muitas até hoje em dia, infelizmente, e aí desenvolve uma casca, né, as mães desenvolvem uma casca e ficam teimosas, não escutam mais ninguém. E isso faz elas sofrerem muito mais, né, porque muitas vezes não pôde contar com a ajuda de ninguém, às vezes nem para um pai, né, e às vezes fecha a cabeça e isso também trava de ajudar o filho, se quer ajudar o filho, ou o marido, quem quer que seja. Então, mães, vocês que estão me ouvindo, para de ser teimosa, que eu conheço você, tá? Você pode dizer, eu não sou, Vitor, então você é uma exceção. Mas mãe geralmente é teimosa demais. Ela olha e fala assim pra mim, numa hora dessas, Vitor, mas como é que vai ter um contra de ajudar o meu filho a parar de beber? Eu vou te dizer, se você tá com dificuldade de pensar, um contra a curto prazo de você ajudar o seu filho a parar de beber é você sentar a bunda na cadeira e assistir uma live durante 1 hora, todo dia, vamos dizer. Pode ser outra forma, mas entende? O tempo que você vai gastar estudando sobre isso. Porque não dá para simplesmente sair de qualquer jeito e tentar ajudar seu filho e falar que você está levando isso a sério. Né? Não dá para dizer isso. Não tem como. Se você está falando sério, você vai ter que sentar e estudar, vai ter que aprender, vai ter que ter momentos de frustração, porque quando a gente está aprendendo uma coisa nova, é natural a gente ficar frustrado e pensar, pelo amor de Deus, acho que eu nunca vou entender. É uma frustração. Qualquer coisa nova que a gente vai aprender é assim. Não é? Não estou mentindo, não é? Qualquer coisa nova. Mas daí quando olha, mas eu tenho que aprender sobre o problema do meu filho. Tem que aprender. Mas eu vou ter que, sei lá, eu tenho muita ansiedade, eu não aguento, Vitor, eu erro as coisas. Então vai se tratar. Mas eu não quero me tratar. Então tá aí um contra de ajudar o teu filho. A necessidade de se tratar. Pronto, é um contra. Porque às vezes você não faz porque você não quer lidar com esse contra a curto prazo. Você não faz porque você não quer, por exemplo, investir dinheiro no curso ACA. Ou investir dinheiro num tratamento. Não quer investir. Vitor, porque não é fácil investir, eu teria que pedir ajuda para alguém. Tá, então é um contra. Você pode deixar isso de desestimular e desistir. Mas se você colocar isso no papel, você vai listar quantos prós e contras tem de você tentar. A curto e a longo prazo. Porque a longo prazo, um dos contras que pode existir é, por exemplo, o arrependimento. O arrependimento. E o arrependimento é uma coisa amarga. É uma coisa triste. E um pró a longo prazo que eu te diria é o seguinte: aprender a fazer quem você parar de beber, como eu acredito e como eu ensino no curso ACA, não tem como você perder, na minha opinião. Não tem como você perder. Porque é um caminho de autodesenvolvimento também. Você desenvolve habilidades emocionais e sociais que você vai usar para o resto da sua vida. Tem gente até que usa isso profissionalmente. Mesmo que não trabalhe com isso. Tem várias alunas que falam assim, Vitor, eu comecei a usar técnicas de comunicação que eu aprendi no meu trabalho e eu estou sendo mais remunerado, estou sendo mais reconhecido, eu ganhei um aumento, eu melhorei meu status no trabalho por conta disso. Eu aprendi a me relacionar melhor, eu sou vendedor, eu vendo mais. Todo mundo tem que vender uma ideia. E você vai aprender a influenciar de uma forma honesta, realista. Vai aprender a organizar melhor os seus pensamentos e entender o impacto que você gera nos outros. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, esse tipo de habilidade, que faz parte do que é necessário para fazer quem você não parar de beber, só vai te engrandecer no longo prazo. Não tem como perder, na minha opinião. Não é um esforço que você joga fora e, meu Deus... Tá entendendo? Não tem como perder. Então coloca no papel. Tá com papel aí? Me avisa aí. Coloca aqui pra mim. Vamos lá? Vamos ver se você tá participando mesmo? A não ser que você esteja assistindo isso aqui só como um passatempo. Daí você pode ignorar essa minha recomendação de agora. Porque, veja só. Tem gente que fala, Vitor, eu tô assistindo e eu tô muito assim, eu tô querendo muito. Vitor, eu tô seguindo, tô disposta, viu? Olha, eu sou uma mãe e eu tô disposta a ajudar minha filha. Aí eu vou perguntar à mãe que tá disposta a ajudar a sua filha. Porque eu não posso dizer se você tá ou não tá, enfim, é uma opinião, né? Eu acredito em você, mas eu vou fazer um teste, uma prova real disso. Ela não é perfeita, mas é uma prova real. Você tá com o caderno na mão? Você tá anotando? Já começou?
Ai, Vitor, eu não comecei. Eu não tô te julgando. Mas se você não pegou um papel e uma caneta, começa a perceber que você talvez é muito menos treinável do que você imagina. Eu não estou obrigando você a pegar um papel e caneta, mas eu estou sugerindo. E se você acredita que você quer fazer quem você é parar de beber, e você acredita que eu posso te ajudar de alguma forma, você está aqui assistindo, e você não considerou, você não fez algo para pegar um papel e uma caneta na mão, você está falando uma coisa e fazendo outra. Porque é muito importante a gente observar nós também. E eu não estou dizendo para você se julgar e pensar mal de você. Ah, Vitor, eu estou com preguiça. Beleza, tudo bem. A ideia não é julgar, mas é você observar. Falar assim, olha, talvez eu não estou afim mesmo. Talvez não é para mim essa parada. Então talvez eu não, né? Talvez eu não estou pronta para querer de verdade. Eu estou mais do lado dos curiosos. E tá tudo bem, os curiosos têm o seu tempo. As pessoas têm o seu tempo. O problema é que o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem na vida, né? Tem gente, né, que daria milhões de reais para ter mais tempo de vida, para ter um mês a mais de vida. Você sabe, tem gente que paga milhões de dólares, né, para ter um mês a mais de vida, para ter um ano a mais de vida. E não pode. Pensa nisso quando você for desperdiçar o teu tempo. Por exemplo, tendo um objetivo e não lutando com toda a força. Se é teu objetivo, luta com toda a força. Honra o tempo que você tem, que tem gente que pagaria um braço para ter um mês a mais de vida. E cada mês que você fica adiando tomar iniciativa para fazer o que você quer, é um desrespeito. Eu não sou especialista em religião, mas é quase um pecado. É uma coisa assim, é uma tristeza. Cada dia que você desperdiça do seu tempo, então senta agora, senta a bunda na cadeira, ou sei lá onde você estiver, com seu papel e sua caneta, e começa a colocar. E até hoje à noite coloca consideráveis itens de prós e contras a curto e a longo prazo. Porque enquanto você ficar em cima da moita, você vai estar perdendo tempo. E tempo não tem dinheiro que compra. Não interessa. Ah, Vitor, mas eu tenho dinheiro. Não interessa. A vida é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante, mas não ajuda, não resolve. E a falta de dinheiro também não se resolve parando. Ah, mas não tenho dinheiro, então não vou nem tentar fazer nada. Mas daí você nunca vai sair dessa. Tá entendendo? E eu acredito que você fazer isso já é um exercício mental para você também buscar crescer em outras áreas da tua vida. Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça e repete coisas que a gente acha que são certas. Ah, eu acho que é nobre tentar fazer quem eu amo parar de beber. Ah, eu vou tentar porque eu acho que é nobre. Sério. Você está destruindo a tua identidade. Tem gente que quer ser parte da solução e tem gente que não quer. Eu acho que vale a pena e entra dentro dos meus propósitos de vida, dos meus valores de vida. E é assim, porque eu sou uma pessoa que valoriza essas coisas. Tanto que eu tenho a mesma namorada desde a adolescência, e hoje é minha esposa, né? Foi a primeira namorada que eu tive, tô com ela até hoje. Por quê? E pra mim é muito importante. Né? Então, você pode discordar de mim, você pode não valorizar um relacionamento. Você pode dizer que não tem preço, que não tem valor. Para mim tem. E se você não acha que tem, tá tudo bem. Mas não faça as coisas porque alguém disse para você fazer ou não fazer. Porque vai ter gente que vai falar o quê? Desiste. Olha, isso é uma besteira. Você é burro. Você é burra. Você é estúpido. Eu escutava isso quando eu namorava com a minha esposa. Falava, nossa, Vitor, mas você vai namorar sério? Você é burro, Vitor. Sai fora, você tá louco? Vai namorar desde tão novo, isso aí nunca dá certo. Namoro de colégio, vai dar certo? Eu ouvia demais isso. E quando eu era imaturo, isso mexia com a minha cabeça. Só que, de alguma forma ou de outra, eu tive a sorte também de escolher uma pessoa muito boa, uma pessoa que também tem esse valor de construir uma relação. E hoje a gente tem uma bênção que é o nosso filho, né? E uma relação que não tem preço.
E eu acho que sozinho na vida a gente não consegue nada. Se a gente não valorizar as relações, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Ah, mas Vitor, eu tenho que valorizar eu mesma, porque eu tenho que ser a pessoa mais importante na minha vida. Tá certo, você tem que se valorizar. Mas quando a gente não valoriza os outros, não valoriza as pessoas que a gente ama, a gente não valoriza nem nós mesmos. Porque a nossa vida fica pobre, a nossa vida fica vazia. A gente tem a sensação de que não tem propósito na vida. Ah, qual é o sentido da vida? Na minha opinião, o sentido da vida é se relacionar, é o que você dá ao mundo. É uma opinião, você pode ter toda outra ideia. Você achar que o sentido da vida é eu simplesmente, sei lá, viver até o dia que eu morrer e não interessa o que eu faço. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se isso funciona pra você, tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas fica frustrada, magoada. Ai, como eu me sinto impotente. Não é que você se sente impotente. É que você tá com preguiça. Você não sabe ainda uma coisa que você tem que fazer. Você não sabe ainda como resolver o problema. É muito diferente de ser impotente. Muito diferente de ser impotente. Só que você está sendo covarde com você. E quando você é covarde com você, você sofre. E não é pra mim que você tem que falar, é pra você mesmo. Ai, eu sou impotente perante essa situação. Não é. A não ser que, morreu. A pessoa que você ama morreu e aí você quer fazer algo a respeito. Aí sim, eu acredito que é impotente. Mas até lá, o mundo é grande demais para não ter o que fazer. Mas é cheio de gente que vai te falar que não tem o que fazer. Geralmente pessoas frustradas, pessoas derrotistas, pessoas que não vão viver a tua vida. Então, eu espero que com esse exercício e essa reflexão que eu trouxe para você hoje, você coloque a mão no coração e assim, você vai listar uma última coisa, tá? Quando você listar os prós e contras, você não vai decidir baseado em quantos itens existem de cada lado. Ah, esse aqui pesou mais, então esse aqui é a minha decisão. Não é isso. Pode ter só uma coisa que pesa, mas aquilo tem um peso muito grande para você. Um item tem um peso muito grande. E aí você vai olhar e vai decidir. Mas você vai decidir depois que você escrever. Você vai fazer isso depois que você escrever. Porque antes o seu cérebro vai te enganar. Vai te enganar. Seu cérebro vai começar a falar: ah, não é importante pôr no papel. Ah, não é importante eu listar certas coisas. Seu cérebro vai te enganar. É assim que ele funciona. Ele quer economizar energia. E aí ele vai tirando a tua clareza, e sem clareza você fica perdido. E perdido você faz o quê? Você perde tempo. E perder tempo é uma coisa que a gente não pode fazer na vida. É um crime perder tempo. Você pode descansar, você pode ter lazer, você pode se divertir, tudo isso é muito importante. Agora, perder tempo é um crime. É um crime. Eu acho que assim, é algo que assim, deve nos constranger perder tempo. Eu acredito que a gente deve ficar constrangido, porque é um desrespeito a gente perder tempo com a vida. A gente se enrolar, eu não sei o que eu quero. Beleza, então senta, cara. Tudo bem, faz sentido você não saber o que você quer. Mas senta, escreve, coloca. Isso vai acelerar a tua vida. Isso vai te dar um caminho, porque daí você vai decidir. Você quer? Então segue. Faz tudo, 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 tudo. Faz das tripas coração, dá um jeito. Não faz igual a moça que eu falei ontem na mentoria, que falou assim: ai, Vitor, mas eu tô gastando meu dinheiro com outras coisas agora, e eu teria muita gente para me ajudar, mas eu tenho vergonha de pedir ajuda. Então tá, a vergonha de pedir ajuda vai ser uma das causas de você ter um arrependimento pro resto da sua vida. A vergonha de pedir ajuda, sério, olha no espelho e fala: olha, eu tô sendo um covarde porque eu tenho vergonha de pedir ajuda. Eu vou deixar tragédias acontecerem na minha vida porque eu sou orgulhoso demais de pedir ajuda. É justo. Com você. É justo com você. É justo com você depois deitar a cabeça no travesseiro e pensar: ah, meu orgulho vale mais do que pedir ajuda. Nem tentar não tentou. Nem tentar não tentou. Tá de brincadeira.
E o que eu tô te dizendo é o quê? É para você perceber que esse ímpeto, esse fogo, essa coisa que vem de dentro, ela é necessária para qualquer objetivo, para fazer quem você ama parar de beber também. Vitor, mas eu não tenho esse fogo dentro de mim. Então escreve no papel e começa a ter clareza. A clareza vai te dar esse fogo ou vai fazer você sair fora. E tá tudo certo. Todo mundo ganha. Eu também não quero uma pessoa aqui que não quer. Não quer me ouvir, não quer saber disso aqui, tem uma outra opinião. Ela prefere achar que codependência é o negócio. Ela prefere achar que ela é uma coitadinha. Beleza, você faz um favor para mim indo embora. Graças a Deus tem muitas formas de enxergar o mundo. E eu não tô nem perto de querer ser o dono da verdade. Faz um favor para nós dois. Coloque isso no papel e vai embora. Tudo bem. Eu não tenho nada que vai te ajudar além disso. Você vai ficar, mas eu quero saber. Tá bom, fica aí. Fica à vontade. Mas se perder o seu tempo com uma coisa que não é o seu objetivo, é um crime, na minha opinião. É um grande problema. Faz sentido? Faz sentido, porque o que eu estava dizendo é o seguinte, essa coisa de você ter esse comprometimento que eu falei para você do texto de Goethe, ele é o que é necessário, porque às vezes você quer ajudar alguém que você ama e essa pessoa pode até querer parar de beber, mas se ela quer e não parou, ela não quer tanto assim ainda. E aí que você entra, para você gerar interesse e comprometimento no outro, em parar de beber. Só que como é que você vai gerar interesse e comprometimento no outro? Como é que você vai gerar no outro uma postura de autorreflexão? Como é que você vai gerar no outro uma postura de tomar iniciativa e de vencer desafios? Se a partir do primeiro momento que você vê uma oportunidade de ajudar, você pensa, que saco, Vitor, deixa eu mandar esses vídeos aí pro meu marido. O problema é dele, eu vou mandar os vídeos para ele porque eu não tenho nem cabeça, não tenho nem idade, Vitor. Covarde. Eu digo covarde, sabe por quê? É uma opinião minha. Acho uma covardia. Tem até um vídeo que eu postei um tempo atrás da dona Celina, de 93 anos, falando sobre como ela se importa em passar uma imagem, passar uma mentalidade para a família dela de luta na vida, de batalha. Não mesmo na velhice, ela fazia questão de mostrar para a família dela que, eu não vou me render. Enquanto eu estiver vivo, eu não me rendo. Enquanto eu estiver vivo, eu não me rendo. Eu posso escolher as minhas batalhas. Posso não lutar todas, porque não faz sentido. Mas se eu tenho uma batalha, eu não me rendo. E eu acho disso de uma importância fenomenal. Porque se você olha para uma batalha e pensa, mas eu não tenho mais saúde emocional para isso. Saúde emocional é igual saúde física, querida. Ela é construída. Ela é construída de um conjunto também de decisões. Boas e ruins. Mas eu tô doente emocionalmente. Vai te se tratar. Mas eu não gosto. Então o que você quer? Você está jogando fora tempo. Você está desrespeitando a sua própria natureza. Você está fugindo da coisa mais importante que a gente tem aqui, que é a única coisa que a gente tem, que é a nossa vida. Se escondendo atrás de fantasias ilusórias de que você é incapaz. Né? Eu não consigo. Não, você não consegue, tudo bem. Não conseguir não é um problema. Mas você pode praticar, treinar, se desenvolver, buscar orientação e aí conseguir. O nosso cérebro aprende. A gente desenvolve uma musculatura emocional. E agora deve ter gente pensando assim, Vitor, eu assisti essa live inteira e você não deu nenhuma dica para fazer quem eu amo parar de beber. Sério, se você pensou nisso até esse momento, você não está minimamente pronta para ter outras dicas. Porque as dicas que eu estou te dando aqui, elas são a base. Sem a base você não tem nada, você vai continuar perdida. Então eu estou trazendo para você aqui uma âncora, para você se apoiar, para você ter esse papel e olhar num dia difícil. Tá uma droga a situação, você vai olhar e vai lembrar, falar, é por isso que eu não desisto. É por isso que eu não desisto. E eu quero que você saia embaixo dessa tabela, você coloca,
Ah, eu vou desistir porque, se for o caso, ou eu acho que eu não devo desistir, eu não quero desistir porque. E aí você explica. Eu não quero desistir porque baseado nos prós e contras que você colocou. Eu não vou desistir porque, e aí baseado nos prós e contras que você colocou. E você vai escrever. Escrever. Se você acha que deve desistir, você vai ler e vai se alimentar disso para você sair fora. O problema é teu, o abacaxi é teu, você faz o que você quiser com ele. Quem vai viver com a consequência a longo prazo é você, não tem Vitor, não tem ninguém para falar. Não adianta você querer pedir opinião, igual uma outra seguidora falou para mim, ai Vitor, eu terminei com meu namorado, você acha que foi uma boa decisão? Falei, só uma pessoa muito desrespeitosa poderia opinar de uma coisa dessas. A não ser, talvez, em situações de risco de vida. Olha, o namorado era a pessoa que colocava você em risco de vida. Aí, pô, tem que preservar, né? Isso aí já começa a ficar... Mas não é numa situação assim. Será que eu devo tentar voltar com ele ou não? É só você que vai saber isso. E é só você que vai viver com essa consequência. Por mais que vai ter um monte de urubu falando pra você fazer ou não fazer alguma coisa. Mas o abacaxi é teu. A vida é tua. E se você não tiver acovardada de tomar a sua decisão, sua vida vai ser muito ruim. Porque, né, não vai ser a vida que você quer ter. Então você tem que ter coragem. E coragem não é você ter certeza. Quem tem certeza não tem coragem. Ai, Vitor, mas eu preciso de ter certeza de que se eu vou me esforçar, eu tenho que ter certeza que vai dar certo. Isso não é coragem. A coragem só existe na incerteza. Se relacionar com alguém, qualquer pessoa que seja, manter um casamento, ter um filho, é uma grande incerteza. Você já pensou você ter um filho? Você nutre o amor, mas é um amor gigantesco dentro de você. E o seu filho é um ser mortal. Você está em risco. Você tem noção o quanto exige coragem uma coisa dessas? Você não tem certeza de nada na vida. Você amar alguém é um grande ato de coragem. Por quê? Porque você pode perder. E tem gente que é covarde e pensa, então eu não vou viver o amor na vida. Então eu vou me render ao ódio e ao ressentimento para não ser magoado, não ser frustrado. Na minha opinião, não tem nada pior na vida do que isso. Viver sem ter conhecido o gosto, nem da vitória, nem da derrota. Para mim não existe fracasso maior na vida. Você viver sem ter sentido o gosto de tentar. Que é isso que importa, na minha opinião. Tentar aquilo que você acha importante. Se não é isso, todo respeito. Tá bom? Porque na vida a gente não consegue nada sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso da sua ajuda. Preciso de você também. Certo? Então, tira um print também, coloca nos stories. Quanto mais coisa você fizer, mais você me ajuda. A galera me ajudou essa semana, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Daqui uns meses vocês vão saber. Mas uma coisa bem grande tá para acontecer, porque uma galera me apoiou essa semana numa tentativa de divulgar essas informações. Eu acho que vai rolar. Tá bom? Então, obrigado para todo mundo. Espero que tenha sido uma live boa. Espero que tenha tocado o teu coração. Amanhã tem mais. E amanhã vai ser melhor. O segredo tá na próxima. Amanhã vai continuar tendo lives 2 da tarde e às 8h30, tá? Até chegar a semana ACA. Segunda a sexta, até a semana que vem. Então aproveita, essa energia do ao vivo é especial. Aproveita e esteja aqui. Quem se aquece vai mais longe. Foi um prazer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.